Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja assistindo. Hoje eu vou apresentar para você um pouco sobre o meu artigo, Além dos números, a matemática dinâmica e sua relevância na vida cotidiana dos alunos. Bem, antes de começarmos, vou me apresentar brevemente. Meu nome é Wallace Rodrigues Eduardo, estou usando uma camiseta vermelha, tenho cabelo curto e meu ambiente de fundo é uma parede azul com um quadro e uma cômoda aqui atrás. Bem, vamos começar. O título do artigo é Além dos números, a matemática dinâmica e sua relevância na vida cotidiana dos alunos, tendo como os autores eu, Wallace Rodrigues Eduardo, o professor Adriano Rosa, a professora Andréa Figueiredo e a professora Kátia Mantovani, todos da instituição FATEC Guaratinguetá. Bem, introduzindo vocês ao artigo, ele aborda sobre a percepção negativa dos alunos quanto ao processo de aprendizagem da matemática, que é vista como muito difícil e sem aplicação prática no cotidiano. E este artigo terá como objetivo mostrar que a matemática pode ser sim aplicada no cotidiano, ela é aplicada no cotidiano. E além disso, ele irá propor um modelo de aula para os professores planejarem as suas aulas, tornando elas mais dinâmicas e mais interativas. Aqui está um cenário muito comum nas aulas de matemática, onde os alunos que têm dificuldade de aprender a disciplina usam frases como, por exemplo, para que preciso aprender isso? Não vou usar para nada mesmo? E a partir deste ponto inicial, mostra a importância desse artigo, onde uma vez possibilitada o uso de matemática dinâmica durante as aulas de matemática, isso fará com que o aluno aumente o seu interesse e a sua compreensão sobre aqueles conceitos matemáticos, o que será importante tanto para o aluno quanto para o professor durante o processo de ensino-aprendizagem. Falando um pouquinho sobre o referencial teórico, temos aqui a teoria de registro de representações semióticas, de Raymond Duval, de 2003. Raymond Duval era um psicólogo cognitivista que ele trabalha com o registro de representações semióticas, que nada mais nada menos se constituem pelo emprego de signos, ou seja, o aluno terá contato com uma pluralidade de representações, e isso conciliará com o pensamento de Damore, que diz que os objetos matemáticos podem ser descritos, definidos, denotados, denominados, desenhados e entre outros tipos de registros, isto é, fornecer representações semióticas sobre aqueles objetos matemáticos. E assim terá como papel os registros de representação semiótica a exteriorização, ou seja, a comunicação. O aluno vai conseguir exteriorizar aquilo que ele aprendeu, e a partir disso o professor conseguirá realizar intervenções mais adequadas no processo de construção do conhecimento, o que será interessante tanto para o professor quanto para o aluno durante o processo de ensino-aprendizagem. Aqui temos alguns tipos de registros semióticos, como por exemplo a língua materna, o registro algébrico, o registro gráfico e também o registro numérico. E a partir disso, o aluno conseguirá tratar, converter e coordenar diversos tipos de registros. Isto é, ao ver um enunciado, ele conseguirá tratar, ele conseguirá interpretar aquele enunciado. E a partir disso, ele conseguirá converter esse enunciado em, por exemplo, um registro algébrico. E a partir disso, ele conseguirá construir o seu conhecimento. E a partir daí, ele conseguirá coordenar diversos tipos de registros. Ou seja, quando ele ver um registro semiótico, ele conseguirá entender aquele registro independente de qual tipo ele seja, o que é interessante para a construção do seu conhecimento, fazendo com que ele se torne um cidadão mais crítico. Ele tem um pensamento crítico quanto à matemática. E, em decorrência disso, o uso de softwares de matemática dinâmica se tornam fundamentais, pois eles desencadeiam as primeiras ações mentais características do pensar matemático, que é o de estabelecer relações e conjecturar, segundo Gravina 2001. E seguindo essa lógica, o uso de softwares como, por exemplo, o GeoGebra facilita um processo de aprendizagem de funções. Vale ressaltar que é necessário fundamentar o conhecimento no aluno. Ou seja, você vai explicar sobre o conteúdo e a partir disso você pode usar ferramentas de matemática dinâmica. Porque, por exemplo, o GeoGebra permite que a função do primeiro grau seja representada tanto algebricamente quanto graficamente, o que auxiliará o professor na hora do aluno visualizar aquela função do primeiro grau, o que é interessante para as aulas de matemática. Aqui temos um exemplo de
tela do GeoGebra, onde aqui temos a janela de álgebra, onde o aluno consegue colocar diversos tipos de funções. E a partir daqui, ele conseguirá ver essas funções, o resultado dessas funções, o que é interessante para a dinamização das aulas de matemática. E, a partir disso, a contextualização da matemática se torna fundamental durante o processo de ensino da matemática, porque a partir daí possibilita a construção significativa do conhecimento, retirando o aluno da posição de mero espectador e tornando protagonista do processo de aprendizagem segundo os parâmetros curriculares nacionais Brasil 2000. Ou seja, o aluno ele sai daquela posição passiva de mero espectador e ele se torna ativo, uma aprendizagem mais ativa. Ele vai se tornar o protagonista do processo de aprendizagem, o que é interessante para o contexto escolar durante as aulas de matemática. Aqui temos um exemplo prático de contextualização da matemática, onde o aluno, ao se deparar com o cálculo do IMC, ele se deparar com a matemática em si, porque ao tentar calcular o seu IMC, ele vai perceber que a matemática está ali presente. Ele precisa realizar um cálculo matemático para saber o seu IMC, o que é importante para a contextualização do aluno. Ele vai conseguir visualizar a matemática no seu cotidiano. E os objetivos do artigo são analisar o uso de representações semióticas na construção do conhecimento de função, investigar o papel do GeoGebra no processo de aprendizagem e, além disso, desenvolver uma sequência didática que favoreça os professores durante o planejamento de suas aulas, fazendo com que a sua aula se torne mais dinâmica e mais interativa, e também mais contextualizada para os alunos, o que é interessante. Utilizou-se como metodologia a pesquisa bibliográfica de cunho qualitativo, a partir de análises de artigos científicos, teses, dissertações das bases de dados do Google Acadêmico. E segundo Lakatos, afirma que a pesquisa bibliográfica pode ser considerada como o primeiro passo de toda pesquisa científica, pois a partir do levantamento da questão, do estudo da questão, é proposto uma análise e uma solução. Ou seja, a pessoa estuda sobre aquele assunto e assim ela vai conseguir analisar e assim vai propor uma solução. Tem-se como resultado uma nova maneira de ensinar funções, a partir das representações semióticas de Duval e também do uso de softwares de matemática dinâmica, como por exemplo o GeoGebra, o que torna o aprendizado mais dinâmico, prático e relevante para os alunos. E além disso, pode transformar a percepção da matemática desde os anos iniciais, substituindo aquelas aulas mais teóricas por aulas mais práticas e contextualizadas, o que irá favorecer tanto o aluno quanto o professor. Aqui temos o modelo de plano de aula, onde temos o tema, os objetivos daquela aula e os materiais, ferramentas utilizados. Aqui temos a introdução, contextualização e conclusão, o que o professor fará naquela aula, a atividade prática e a avaliação ou apresentação daquela aula, se o conteúdo foi absorvido, se o conteúdo foi aprendido. E também algumas observações da aula, como por exemplo, reforçar a importância das funções em diversas áreas do conhecimento, dentre outros tipos de observações. E assim, conclui-se, portanto, considera-se, portanto, que a união de metodologias de ensino da matemática, destacando a importância da representação do conteúdo e o uso de softwares de matemática dinâmica para otimizar o aprendizado, são fundamentais para a dinamização da matemática. Ou seja, a partir destes três pilares, os alunos verão a matemática no seu cotidiano, que é justamente o objetivo desse artigo. Mostrar que a matemática pode ser sim aplicada no cotidiano, transformar as aulas matemáticas que são mais teóricas em aulas mais práticas e contextualizadas, o que é interessante para o contexto escolar durante as aulas de matemática. Aqui temos as nossas referências, aqui está a comissão científica, aqui está a comissão organizadora e aqui está algumas informações para contato do Congresso Internacional IDEA. E o meu contato é wallacerodrigues689@gmail.com. Tudo junto. É isso, muito obrigado e até a próxima.